Meus amados, vocês que estão aqui pela primeira vez, hoje nós estamos encerrando uma sequência de mensagens que trata sobre a religiosidade vazia, não é? E se vocês quiserem, nós temos as nossas redes sociais, nós temos o aplicativo da nossa igreja que vocês querendo, vocês podem baixar. Nós temos o nosso canal no YouTube, nós temos essas mensagens disponíveis para vocês também no site da nossa igreja, tá certo? Se vocês quiserem ouvir tudo que a gente conversou antes dessa mensagem que nós vamos trazer hoje, fique à vontade, eu creio que você vai ser muito edificado, tá bom? Bem, hoje é a terceira e última mensagem dessa série, e na primeira, nós falamos exatamente sobre o perigo da religiosidade vazia, né? Na segunda, nós tratamos sobre como a religiosidade vazia pode ser prejudicial. Nós lemos lá, nesses 2 dias, o capítulo 15 de Mateus, o início desse capítulo, onde Jesus ele traz um confronto importante contra a religiosidade vazia. E a gente vê alguns fariseus condenando os discípulos de Jesus porque eles não lavavam as mãos antes de se alimentar, como cumprimento de um ritual tradicional que esses fariseus tinham como uma regra muito importante, a ponto deles realmente sobreporem essas regrinhas humanas aos próprios mandamentos de Deus. Tanto que Jesus ele traz uma contestação, digamos assim, à forma como eles estavam lidando com isso, quando ele diz que os fariseus, eles, ao invés de cumprir as ordenanças do Senhor, eles negligenciavam os mandamentos de Deus porque valorizavam mais as doutrinas que eram criadas. E aí Jesus ele traz assim um confronto para eles, mostrando que eles, ao invés de cumprirem um mandamento de honrar pai e mãe, eles viviam uma prática de consagrar aquilo que poderia auxiliar os seus pais ao Senhor. Só que eles, de fato, não entregavam ao Senhor. Eles usavam apenas essa oferta de Corban como uma desculpa para poderem se livrarem da obrigação de cumprir esse mandamento. Só que não é assim que funciona. Então a gente viu que a religiosidade vazia, apesar de aos nossos olhos serem algo que traz, né, um certo conforto espiritual, uma certa convicção de que nós estamos fazendo a vontade de Deus, na realidade a gente só está cumprindo um ritual vazio que foge do propósito, da essência da religião, que é nos reconectar com o Senhor. E hoje eu quero encerrar essa mensagem trazendo algumas reflexões sobre como nós podemos superar essa religiosidade vazia. Não é fácil, queridos. Ao longo da nossa vida, estava conversando com o pastor Bruno sobre isso, sobre a gente ser bombardeado de experiências que vão sendo sedimentadas na nossa história, e essa base de sedimentação de experiências nos faz agir como agimos hoje. E para você mudar esse padrão de comportamento, você tem que refazer, digamos assim, essa programação. Claro que não é uma programação, é a revelação que vem e nos municia de novas experiências que vão nos fazendo agir cada vez mais de acordo com a vontade de Deus. Amém? Então, a ideia é realmente a gente superar esses rituais, essas práticas religiosas vazias, para que a gente, de fato, possa experimentar de uma conexão genuína com o Senhor. Amém? Então, olha só. Como vencer a religiosidade vazia? Como reencontrar o coração da fé, o amor, a graça, a verdade, a vida abundante no Espírito?
Como que a gente consegue vencer essa religiosidade vazia que rouba de nós esse privilégio de nos vermos como filhos amados? Porque a pessoa que vive a religiosidade vazia, ela é escravizada pelos rituais que ela segue. E ela acaba deixando de desfrutar de experiências transformadoras, experiências genuínas com o Senhor, tá? Então, como superar a religiosidade vazia? Eu quero ler antes um versículo que está lá em Ezequiel, capítulo 36, no verso 26, que diz assim: eu lhes darei um coração novo, e porei um espírito novo dentro de vocês. Olha só que forte isso. Então eu entendo e quero sugerir para vocês que é necessário, para a gente superar essa religiosidade vazia, que a gente reconheça a necessidade de um novo coração. E esse novo coração, o Senhor promete nos dar. O que é que nós aprendemos lá em Jeremias? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Enquanto os nossos corações estiverem presos às paixões, às concupiscências, a essas experiências que foram sedimentadas ao longo da nossa vida, que ao invés de nos aproximar de Deus, fazendo a vontade dele, mais nos motiva e fomenta a fazer as nossas próprias vontades. Como? Olha só que forte isso. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. A palavra de Deus diz que onde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. Você vai focar onde o teu coração te direcionar. As suas prioridades, elas vão ser estabelecidas na prática, porque às vezes a gente começa o ano pensando em fazer o quê? Meu irmão Valber, que eu estou com saudade de você. Esse ano vai ser o ano da dieta. Esse ano eu vou me organizar e as minhas finanças vão voltar para o prumo, é ou não é? Tantos alvos que a gente faz, e isso é maravilhoso, nós não podemos deixar de fazer isso. Mas a pergunta é, por que no final do ano, que eu me comprometi comigo mesmo, de ter uma vida mais saudável, eu vou fazer a minha bioimpedância lá no Dr. Valber, nutricionista, e eu vejo que está pior a minha situação do que no começo do ano. Porque eu estabeleci uma prioridade, uma meta, mas a vida prática, na realidade, era o contrário. Esses dias eu estava na academia e eu vou fazer uma mensagem com base nessa experiência que eu vivi. Tinha uma irmã da nossa igreja lá e ela, suada, malhando. E eu disse, irmã, que bom te ver aqui. Você está perseverando. E ela disse, pastor, agora que eu estou acompanhada, mentoreada, que ela está com um personal, agora é que vai dar certo mesmo. Aí eu, que maravilha, irmã, que você está supervisionada. Porque uma vida não supervisionada, ela não é vivida com responsabilidade. Agora, mais importante do que o que você faz na frente do seu personal, é o que você faz lá fora, quando o teu personal não está te vendo. Por quê? Porque tu vive uma autossabotagem. Tu fica aqui pagando um preço alto. Claro que eu não entrei nesses detalhes com ela, né? Isso é o que eu vou compartilhar no futuro, talvez, com a igreja. Porque eu fui muito ministrado nessa experiência. Quantos de nós vamos para a academia, nos dedicamos tanto, basta uma sentada numa mesa para fazer cair por terra boa parte daquele esforço, não é verdade? Então a religiosidade vazia, às vezes, faz isso com a gente. A gente paga um preço para estar envolvido nas coisas da igreja, nos cultos, nas células, nos treinamentos, nas capacitações, nas aulas da escola ministerial. E a gente tem uma intenção maravilhosa. De quê? De viver aquilo. Mas quando vai para a prática, é como se a coisa não acontecesse tanto como a gente esperava. Por que às vezes isso é tão comum? Porque, de fato, a gente não mudou o nosso coração. A gente não se apropriou dessa promessa de que o Senhor vai nos dar um novo coração. Para que a gente, com esse novo coração, a gente possa buscá-lo em verdade e em espírito.
para que a gente possa ter uma conexão genuína com Ele, muito além de rituais que podem até nos ajudar nesse caminho de reconexão com o Senhor, mas que não substitui essa experiência genuína. É a experiência genuína com esse novo coração que nos fazem livres da religiosidade vazia. Amém? Então, primeira coisa é reconhecer a necessidade de um novo coração. E aqui eu quero fazer uma pergunta para você. Eu vivo mais de aparência ou de real intimidade com Deus? Faça essa reflexão. Se você for botar na balança as suas práticas diante das pessoas, e no outro lado da balança, as suas práticas quando as pessoas não estão te vendo, qual dessas duas partes da balança vão pesar mais no sentido de fazer a vontade de Deus verdadeiramente? Não é? Porque a religiosidade vazia faz com que a gente, realmente, aos olhos das pessoas, aparente uma santidade. Mas muitas pessoas são como aquele sepulcro caiado. Por fora, o semblante, as atitudes parecem tão santos, mas o coração ainda está cheio de impurezas, de carnalidade, de avareza, de tantas coisas que, na verdade, não agradam a Deus. Então, superar essa religiosidade vazia começa com um arrependimento sincero. Começa com um pedido simples. Simples, Senhor, muda meu coração. Muda o meu coração. Então, com esse novo coração, nós não vamos buscar a Deus para ser amado, porque com esse novo coração eu já tenho revelação do quanto eu fui amado por Deus. E com essa revelação, eu vou transmitir esse amor também para as outras pessoas. Seja na frente delas, seja na ausência delas. Então você, por exemplo, que está envolvido na liderança de uma célula, no discipulado, você não tem que amar a pessoa só no momento que ela está com você no discipulado. Você tem que amar essa pessoa genuinamente lá no seu tempo de oração, aplicando fé, como nós vimos terça-feira aqui no treinamento, fé no pastoreio. Nós precisamos ter essa fé. As práticas do seu discípulo, da sua discípula, pode até não aparentar uma mudança genuína. Ainda, mas aplique fé que essa pessoa, assim como o pastor antes, que não prestava para nada, aos poucos tem sido cuidado, amado, baseado na fé do nosso pastor Bruno, e ele tem buscado realmente viver a vontade de Deus. Esse meu discípulo, que aos meus olhos agora está me dando trabalho, eu sei porque eu sei que ele vai dar conta de romper, de superar essa área, de vencer esse pecado. Vocês estão comigo, amém? Segundo, cultive um relacionamento diário e pessoal com Deus. A gente está tão agitado. Eu estava falando também, confessando para o pastor Bruno, cara, eu estou tanta coisa, tanta demanda, tantas necessidades, tantas vontades, tanta... Eu estava dizendo, cara, olha só, pensa comigo aqui. Eu lá no meu escritório, eu atendo na quinta e na sexta pela manhã. São os dias que eu separo para atender presencialmente os meus clientes. E quando eu estou lá focado nos meus clientes, entra um, faço todo o atendimento, termino o atendimento, ele vai embora, vem outro, não é assim? Então, às vezes, enquanto eu estou meia hora com o cliente aqui, os outros estão fazendo o que lá fora? Me aguardando. Só que essa tecnologia atual quer que a gente seja como o Espírito Santo. Onipresente. Ó, enquanto nós estamos aqui quantas pessoas? 200 pessoas? Talvez. Mas imagina a nossa igreja, 1000 pessoas. Todos orando ao mesmo tempo ao Espírito Santo. Ele dá conta de atender as orações de todo mundo, sim ou não? Sim. Por quê? Porque ele é onipotente. Ele é onisciente. Ele é onipresente. E a nossa geração tem impelido a gente a ser como ele é. Então, enquanto eu estou aí na condição de Jesus, entenda o que eu estou querendo falar. Não estou querendo tomar o lugar de Deus, tá? Até porque eu sei o destino desse tipo de prática.
O que eu estou querendo aqui é trazer uma analogia para você compreender que você não pode ficar refém das demandas. Isso rouba de você esse importante passo para você vencer a religiosidade vazia. Então, presta atenção. Jesus estava conversando com Pedro, uma conversa particular. Onde é que estava João? Esperando a vez dele, sim ou não? Lembra do conselho de Jetro? Cara, Moisés, você é bem intencionado. E as pessoas olham para você e dizem, cara, ele paga um preço alto. Mas sabe de uma coisa? Tu não vai dar conta, mano. Presta atenção, tu precisa de outras pessoas, tu é limitado. Ou seja, enquanto eu estou ali atendendo uma pessoa, a outra está me esperando, sim ou não? Enquanto Jesus estava conversando com Pedro, João estava esperando. Eu não estou querendo ser Jesus, só estou usando um exemplo, uma analogia, beleza? Aí Jesus olha e diz, cara, é melhor que eu vá. Para quê? Para que o Consolador venha. E aí os discípulos dele se entristecem, não é? Nós conversamos sobre isso. E quando eles se entristecem, eles tiveram as expectativas deles frustradas. O que é que aconteceu? Fecharam o coração. Tiveram com Jesus ressurreto e não reconheceram. Porque estavam tristes, com raiva de Deus, chateados, porque queria Jesus ali. Só que eles não sabiam que Jesus tinha uma missão para eles muito maior do que eles podiam imaginar. Eles iam mandar o próprio Espírito Santo, porque ao invés de Pedro ocupar Jesus enquanto João esperava, agora eles vão ter o Espírito Santo dentro deles, toda hora, 24 horas. E aí a gente é estimulado por essa tecnologia a fazer, sabe o quê? Responder todas as mensagens do WhatsApp. Meu irmão, eu pastorei uma igreja com 1000 pessoas. Eu não sei qual é a sua demanda, mas eu tenho um escritório com 1.350 processos ativos. Como que eu vou dar conta de responder todas essas demandas? Então, durante o dia, eu sou consumido. Toda hora. Eu estou dormindo. Tem cliente meu preocupado com a fatura do cartão que ele vai ter que pagar, que já está atrasado 2 meses, e ele está com expectativa num processo que só começou. Então ele vem para cima de mim como? Aí vem um irmãozinho aqui da igreja que passou a vida toda machucando a esposa, adulterando, traindo, e vem, pastor, eu preciso ter uma conversa contigo e tem que ser agora. Eu, meu irmão, eu estou pescando agora, brother. Eu estou no meu tempo de lazer. Mas, pastor, eu estou aqui em pé de guerra com a minha esposa. Cara, segura as pontas aí, que isso aí não é uma prioridade minha no momento. Você só está colhendo o que você plantou. E eu estou aqui no desfrute. Por quê? Porque eu fiz por merecer. E eu não vou permitir que a tua tragédia que tu plantou venha tirar de mim um tempo importante para que eu não viva a mesma tragédia que tu está vivendo. Deu para entender, gente? Só que a pessoa que vive a religiosidade vazia, ela precisa fazer o quê? Não, eu tenho que ir lá, porque... Como é que o Rodrigo vai ficar? Vai ficar triste comigo, chateado? Porque eu estou pescando aqui, ele está lá em um problema com a Vitória. Não é o caso, eu estou só pegando um para Cristo aqui. E aí isso tudo vai tirando de nós o quê? O privilégio de cultivar um relacionamento diário e pessoal com Deus. Por quê? Porque a religiosidade vazia, ela faz a gente meros ativistas religiosos. Então, Tiago 4, verso 8 diz assim, ó, chegai-vos a Deus e Ele chegará a... Meu irmão, faz a tua parte. Busca. E você vai superar essa religiosidade vazia. Porque você vai ver que não é o quanto você ora de joelho no milho, mas é o quanto de revelação e vida de Deus você tem. Não é o quanto de dias que você passa só na água. É o quanto, de fato, esse tempo tem propósito. Porque se for só para dizer que está nesse movimento de jejum, se eu te dizer, é igual o dízimo. Tu vai devolver o teu dízimo, tua oferta, com uma mentalidade de escravo, tu não vai desfrutar. A igreja vai usar, vai administrar bem, vai direcionar bem. Mas para a tua vida, essa prática é só uma religiosidade vazia. Amém? Então, relacionamento se constrói com presença diária, com coração sincero.
Seja específico. Seja sincero. Como é que a gente ora? Pai, abençoa tudo que eu fizer. Tudo. Tudo o quê? Seja específico. Expõe as tuas necessidades. Não é que Deus não sabe, mas você precisa saber. Leitura da palavra. Não é de qualquer jeito. Faça isso com fome, com vontade de aprender, daquele jeito que você olha para a Bíblia. Quantos de nós aqui lembramos, quando a gente realmente não tinha revelação, que a gente lia a Bíblia como quem lê uma revista em quadrinhos, só história, só história. Não tinha revelação de nada. Às vezes era cansativo, chato, embaçado. Mas depois que você recebe o Espírito, que você lê o livro sagrado, você começa a ver essas palavras saltando. Você se conecta com a história, parece que você entrou, foi naquele rumo de papel e está vivendo aquilo. Por quê? Porque você está com fome. Mas a religiosidade vazia te impede de realmente ter esse tempo de qualidade. Terceiro, adore em espírito e em verdade. A religiosidade vazia, ela vai te fazer adorar de qualquer jeito. Isso é muito sério, querido. É como se você estivesse varrendo a casa, cantando uma música, só para passar o tempo. Não. Tem que ter propósito. É buscar ser adorador em todas as circunstâncias. Não é só aqui, desses 15, 20 minutinhos. Ai, pastor, eu queria que a igreja tivesse mais tempo de louvor. Meu querido, isso é maravilhoso. Mas você pode fazer isso lá, na sua casa. As janelas da nossa alma, quais são? Que a gente vê. Nossos ouvidos. Aí está na igreja ouvindo louvores, hinos de adoração. Aí quando está lá na oficina trabalhando, é todo tipo de música. É até o chão. É mela na... É tanta coisa horrível. Meu Deus. Então, nós precisamos tomar cuidado com isso. Às vezes a gente está aqui buscando uma aceitação baseada em um desempenho. Então, se eu estou adorando com as mãos levantadas, as pessoas vão achar que eu estou no clima. E às vezes tem alguém que está assim, ó. E está numa conexão genuína, sabe? Mas a religiosidade vazia faz o quê? Que eu invente que estou adorando, ainda julgue os outros. Que não estão no padrão de adoração que eu esperava. Não é? Então, os verdadeiros adoradores, eles não precisam de palco. Eles vivem para agradar a Deus. João 4:23 diz o quê? Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. A adoração não é apenas uma música. A adoração é uma vida diante de Deus. Por isso que quando você vem para a igreja, você não vem assistir um culto. Na verdade, Deus que está te assistindo. Você não vem para fazer. Você vem para ser um adorador. Seja servindo, seja aqui contemplando. Amém? Então, o apóstolo Paulo, antes, ele era um religioso. Ele era alguém que zelava muito bem a lei. Ele era tão zeloso com a lei que ele perseguia os cristãos. De tão zeloso que ele era com a lei. Mas depois ele teve um encontro com quem? Com Jesus. Aí de religioso ele se tornou quem? O apóstolo da graça. O grande apóstolo Paulo. Aquilo que para ele era importante, aquela religiosidade vazia, aquilo ali para ele perdeu o sentido. Aquilo que fazia ele ter vida, o propulsor da vida de Paulo, que era aquele apego ao rigor doutrinário, ele se desfez daquilo. A ponto dele chegar e dizer assim, mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda, por causa
de Cristo. Aquelas minhas tradições que me impediam de conhecer uma igreja que me apresentaria uma verdade transformadora para a minha vida, aquele apego à tradição que no começo da minha caminhada cristã genuína, eu achava que eu estava traindo a minha família, a tradição da minha família, hoje, eu olho para trás e vejo, glória a Deus, que eu quebrei esse padrão de repetição de comportamento de gerações da minha família. Porque não fosse isso, eu insistiria em uma vida de religiosidade vazia. Não é? Isso é muito forte. Então, Paulo, ele não apenas foi transformado, mas a sua transformação fez dele um formador de discípulos, um plantador de igrejas, um conhecido em todo o mundo, não pela sua religiosidade vazia, mas pela sua transformação genuína de vida. Isso é muito forte, gente. Uma segunda parte que eu quero trazer, até aqui eu falei sobre a gente superar na nossa individualidade a religiosidade vazia. E agora eu quero entrar em outro âmbito, de superando a religiosidade vazia coletivamente. Por isso que eu encerrei com a história de Paulo. Que ele venceu a religiosidade vazia, e não somente isso, ele foi um instrumento de Deus para ajudar a humanidade a viver esse desfazimento de práticas religiosas vazias. Então, enquanto você aprende aqui sobre como você se desfazer da religiosidade vazia, eu queria muito que o Senhor ministrasse no seu coração para você também se ver como alguém que vai auxiliar outros a superar essa religiosidade vazia. E para isso é necessário o quê? Desenvolver uma cultura de graça. Diga, cultura de graça. Eu faço questão de repetir esse testemunho. Minha irmã Vanessa, que está aqui. Quando ela chegou nessa igreja, ela estava há dias em casa, numa depressão. A mãe desesperada. E ela se permitiu vir uma vez. E sabe o que é que ela encontrou aqui nesse ambiente? Uma cultura de graça. Ela não foi julgada, ela não foi condenada. Ela foi amada. E hoje, para a glória de Deus, ela tem superado dia após dia tantos desafios, juntamente com seu filho, com sua família. E eu poderia usar aqui tantos outros testemunhos. Tantos, meu irmão Renan que está aqui. Mateuzinho, tantos outros. Mas o fato é que a igreja, diga, a igreja deve ser o ambiente mais seguro da face da terra. Sabe por quê? Porque a igreja é o corpo de Cristo. A igreja é o lugar de amor. A igreja é o lugar onde as pessoas se sentem cuidadas por Deus. Porque Deus escolheu a igreja para cuidar da gente. Deus escolheu você para abraçar pessoas. Deus escolheu a mim e a você para declarar palavras de fé sobre a vida das pessoas. Por mais que as atitudes delas sejam contrárias. É na igreja que o amor de Deus se manifesta de forma prática. Então nós, como igreja, precisamos ajudar outros a superarem a religiosidade vazia. E não usar a religiosidade vazia como uma régua para medir quem deve ou quem não deve fazer parte da nossa congregação. A cultura de graça é indispensável. Colossenses capítulo 3, verso 13. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Eu já tive a desgraça de ouvir alguém que congregava em uma igreja que não falava com o próprio pastor. Pelo amor de Deus, o que é que essa pessoa está fazendo ali? O que é que motiva alguém a viver assim? Pessoas que fazem parte da mesma célula, às vezes, e não conversam um com o outro. Por quê? Porque o ambiente de graça se foi. Porque o ambiente de graça deu lugar a um ambiente de religiosidade vazia.
Nós não podemos, queridos, viver assim. Nós precisamos nos esforçar. Tem uma mensagem lá no nosso site que é #uns aos outros. A gente aprofunda mais sobre isso. Você pode ir lá buscar depois. Então a ideia é construir uma cultura de amor, uma cultura de verdade, uma cultura de acolhimento, e não uma cultura de juízo, de julgamentos frios, baseados nas suas próprias convicções. Uma igreja que supera a religiosidade vazia é uma igreja onde nós nos sentimos seguros em ser verdadeiros. É um ambiente onde eu sei que eu posso cumprir aquela ordem que está lá em Tiago 5,16, confessem os seus pecados uns aos outros. E a gente sabe que as pessoas vão, com graça, acolher a nossa demanda e nos ajudar a dar a volta por cima. Aqui não precisamos de máscaras espirituais. Nós somos todos crentes da graça. Amém, queridos? Diga, eu sou cheio de graça. Assim como a casa deve ser o lugar, um ambiente mais seguro para nós estarmos, a igreja deve ser o ambiente mais seguro para a gente estar. Uma casa que tem acolhimento, o seu filho não vai buscar fora a necessidade de aprovação. Não. Por quê? Porque é ali que ele se sente bem. É ali que ele se sente seguro. A gente tem que cantar e ser sincero na nossa canção. É aqui que eu me sinto. Não deve ser um ambiente de desconforto. Amém? Nós precisamos também o quê? Priorizar o discipulado real. O discipulado real. Discipulado não é um ativismo religioso. Não, discipulado tem propósito. O ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações tem a ver com isso, com superar uma religiosidade vazia que faz com que a gente viva rituais frios, achando que está vivendo um padrão de santidade. Mentira do cão. Mentira do encardido. Mentira do chifrudo. Nós não vamos cair nessa balela. Amém? O foco é formar discípulos. E discipular exige o quê? Relacionamento. Caminhar juntos. E numa cultura que não prevalece a graça, não dá para a gente ajudar os outros. Porque a religiosidade vazia não permite. O julgamento não permite. Amém, queridos? Vamos ler juntos essa frase que eu acho muito forte. Diga assim: queremos uma igreja de gente transformada, não apenas de frequentadores. Por isso que o nosso lema é: todo mundo discipulado, todo discípulo, alguém compromissado com a cultura da graça, alguém comprometido em cumprir a grande comissão. Tá? Outra importante prática para que a gente possa vencer a religiosidade vazia coletivamente, viver sob a direção do Espírito Santo. A igreja viva é aquela onde o Espírito Santo é honrado, é aquela onde o Espírito Santo é ouvido, e não somente isso, seguido. Nós precisamos, a nossa vida, escute isso, a nossa vida ela tem que validar aquilo que a gente fala. Esse negócio de faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, não funciona, queridos. Nós queremos mais presença de Deus do que simplesmente posicionamento religioso vazio. Ou seja, performance. Gálatas 5:25 diz o seguinte: se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Cara, quando nós temos a revelação de filho, meu Deus, Deus tem ministrado muito no meu coração sobre escravo e filho, sobre comerciante e empresário. Eu acho que vai vir algo por aí, mas nós precisamos ter essa mentalidade de filho. Por quê? Porque é a partir dessa mentalidade que a gente entende que não é o que a gente faz que estabelece o nível do amor de Deus sobre as nossas vidas. É a simples qualidade de filho.
Mas quando a gente não tem essa revelação, a gente vive o ativismo religioso e fora da dependência do Espírito Santo. Se o Espírito Santo habita na nossa igreja, aqui jamais será um ambiente de abusos, um ambiente de julgamentos, um ambiente de rejeição. Nós não podemos compactuar com isso. Essas práticas não podem ser toleradas. Se chegar ao meu conhecimento, nós vamos resolver. Vocês estão entendendo, gente? Isso não faz parte da nossa igreja. Eu creio que muitos aqui conhecem a história da mulher samaritana que superou essa religiosidade vazia. E eu quero encerrar lendo com vocês, porque muitos de nós hoje sabemos como essa mulher falar sobre religião. Muitos de nós hoje conhecemos sobre práticas importantes da religião, como essa mulher samaritana. Mas assim como essa mulher samaritana não vivia transformação, muitos de nós não temos vivido transformação. E eu quero conversar com vocês sobre isso. João capítulo 4, olha só. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Isso era por volta de meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como, sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Olha só que forte. Uma mulher que conhecia um padrão de religiosidade, mas que, assim como aqueles discípulos que encontraram Jesus ressurreto, ela não conseguiu saber com quem ela estava conversando. Isso é muito forte. Não se dispersa não, os meninos estão se organizando aqui. Foca aqui, ó. Foca aqui. Aí olha o verso 12. Por acaso o Senhor é maior do que Jacó? Olha, ela vê em Jesus uma arrogância. Porque Jesus disse o quê? Ó, se tu soubesse quem está falando contigo, e se tu soubesse a água que eu tenho para te dar, aí ela olha e diz: quem esse cara pensa que é? Por acaso tu é maior do que Jacó, o nosso pai que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como os seus filhos e o seu gado? A gente vê muita liderança por aí, gerando essa mentalidade em suas ovelhas. Como se eles fossem mais importantes do que o próprio Cristo. Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede. A religiosidade vazia. Bebe hoje, amanhã está com sede de novo. Lembra do crente que vê a igreja como um posto de combustível? Vem no domingo, abastece o tanque, passa a semana queimando gasolina para no próximo domingo vir e encher o tanque de novo. É mais ou menos por aí. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher disse: Senhor, quero que me dê essa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Olha só, superando na individualidade a religiosidade vazia. Jesus disse: vá, chame o seu marido e volte aqui. Olha que forte isso aqui. Ele trouxe à tona uma área da vida dela que talvez o padrão de religiosidade que ela vivia impedia dela viver uma transformação naquela área. Ei, chama lá o teu marido. Isso é muito forte, gente. Ao que a mulher respondeu: não tenho marido. Então Jesus disse: você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5, e esse agora que tem não é seu marido. O que você disse é verdade. Ou seja, enquanto a religiosidade vazia trazia uma máscara
de santidade, essa experiência com Jesus fez com que ela se libertasse da religiosidade vazia e veio à tona a verdade. O poder de Deus nunca se aperfeiçoará na vida daquele que se acha. O poder de Deus nunca se aperfeiçoará na vida daquele que não reconhece suas áreas de vulnerabilidade. Por quê? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E quem não reconhece suas áreas de vulnerabilidade, nunca vai poder dizer, diga o fraco, eu sou forte. Porque ele sempre se vê forte. Faz sentido, meu irmão? Meu xará. Por que a gente não para refletir sobre as Escrituras? Porque a gente está muito ocupado. Estamos muito ocupados. Aí continua no verso 19, olha só. A mulher então lhe disse, agora eu sei que o Senhor é profeta. Quantas vezes a gente quer pedir prova de Deus, de quem Ele é, exigindo que Ele satisfaça as nossas necessidades. É muito fácil. Vou pegar o Denis aqui, já que ele veio nos honrar aqui. Vem cá, Denis, por favor, rapidinho. Olha só. Regis, perdão, Regis. Imagina que Regis é Deus. E eu sou um religioso vazio. E eu digo, Regis, eu quero que você me dê um carro novo. Aí o Regis lá diz assim, cara, tu acabou de dar um passo, de comprar o que tu não pode pagar, e tu já quer entrar em outra dívida. Eu não posso fazer isso. Aí eu digo o quê? Deixa o braço, Paulo, viu? Eu vou te virar. Não, mas a tua palavra diz, vira de ladinho assim, que você vai fazer coisas infinitamente além do que eu posso imaginar. Aí o Regis diz assim, eu sei, mas só que você não está preparado ainda. Aí eu digo, mas a tua palavra diz que eu posso confiar. E eu pego o braço de Deus e eu começo a torcer o braço de Deus. Para que Deus faça o que eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero. Só que Deus não fez, obrigado, viu, meu irmão? Só que Deus não fez, por quê? Porque eu não estou preparado para aquele momento. Não é porque Ele não tem promessa. E aí a nossa religiosidade vazia faz com que a gente fique torcendo o braço de Deus, como a polícia faz com um bandido que não confessa o pecado. Tem alguém da polícia aqui? Está ali, meu irmão. E é do raio. É ou não é, irmão? Você não pode falar não, porque hoje eles têm mais direito do que vocês. Mas às vezes é necessário encostar o cara na parede para dizer, meu irmão, é o seguinte, se tu não falar a verdade, o outro inocente pode ser culpado no teu lugar. E aí a gente encosta Deus na parede e diz, eu quero assim, senão não vou mais para a igreja. É assim que acontece, querido. Aí essa mulher vivia escondendo essa situação por trás de uma vida de religiosidade vazia, e Jesus, naquele momento, faz ela reconhecer. Traz à tona uma fragilidade da vida dela, que ela sabe que se ela beber dessa fonte, ela vai dar conta de superar. Jesus respondeu, agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Olha só, adoração, ó. Os religiosos diziam que a gente tinha que adorar aqui, porque se não fosse aqui, fosse lá na igreja tal, não funcionava essa adoração. Tem que ser aqui na Igreja da Paz. Não pode ser em outra igreja, não.
Porque se você for naquela igreja, aquela igreja é herética, ela é de Satanás. Tem que ser aqui na Igreja da Paz. A religiosidade vazia. Aí ela olha para ele e diz: os nossos pais adoravam nesse monte, mas vocês dizem, judeus, a religiosidade distanciando os judeus dos samaritanos, olha só. Mas vocês dizem que é em Jerusalém, que é o lugar onde a gente deve adorar. Aí olha a resposta de Jesus. Jesus respondeu: mulher, acredite no que eu digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Uau! Ou seja, não é porque os teus pais disseram que era aqui, não é porque nós dissemos que é em Jerusalém, não. Tem que ser no lugar que a religiosidade vazia não rouba de Deus a essência da verdadeira adoração. Vocês estão entendendo, gente? Nós precisamos superar isso, cara. Não é porque essa aqui é a igreja que você congrega, que as outras não são boas igrejas. Não é porque aqui a gente tem uma forma, uma visão de praticar a palavra, que aquela outra igreja, por mais que não seja parecida com a nossa, o Senhor não se manifeste. Não é porque aqui onde teu pai disse que deveria ser, que não é lá em Jerusalém. Isso é muito doido. E a galera está perdendo o privilégio de viver como filho amado, porque Satanás tem usado a religiosidade vazia para impedir que eu e você venhamos a conhecer a verdade e desfrutar do melhor dessa terra. Diga assim: misericórdia. Isso não é para nós não, queridos. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher respondeu: eu sei que virá o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus disse o quê? Eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. E ela dizia: quando ele vier. E ele já estava ali. A religiosidade vazia cria em nós uma expectativa futura e nos impede de viver a presença agora. É como quem espera, mas não acredita com fé viva. É isso que a religiosidade vazia faz. Sua religiosidade se sobrepunha à revelação viva. Ela estava diante, Matias, da revelação. Mas a religiosidade dela impedia ela desfrutar da verdadeira revelação. Muitos hoje conhecem as doutrinas sobre Jesus, mas não o conhecem em sua vida. Vocês não têm noção do quanto que Deus me deu de pancadas enquanto eu preparava essa mensagem. Vocês lembram que eu disse? Uma pergunta que ele fez: se você não fosse o pastor da igreja, você se dedicaria o quanto você se dedica a mim? Ou seja, se não fosse essa tua manipulação com ativismo religioso, será que eu seria a essência da tua adoração? Será que esses instrumentos, eles são a essência da adoração? Será que esses músicos, apesar de bonitos, são a essência da adoração?
Será que esse telão, essa cadeira confortável que você está, que são importantes, eles são o propósito de você estar aqui hoje? Será? Ou se essa igreja, apesar de ter os propósitos, a visão, não tivesse climatização, fosse um ambiente quente, você faria parte dela? Porque ela é uma igreja que tem a essência em Cristo? Olha o verso 28. Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele, por acaso, o Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. A mulher superou a religiosidade vazia na sua individualidade, mas ela, como Paulo, não se limitou a isso. Ela foi lá anunciar as boas novas. Ela foi evangelizar. Ela foi dizer: ei, alguém que transformou a minha vida pode transformar a tua também. Bora lá. Bora lá. Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Aí o verso 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher que tinha dito: ele me disse tudo o que eu já fiz. Veja que tremendo. Verso 41. Muitos outros creram nele por causa da palavra de Jesus. Por causa de quê? Da palavra de Jesus. Eles creram por causa da mulher samaritana? Não. Eles foram encorajados a conhecer a verdade através dela. Mas a verdade a gente só conhece quando a gente é sincero em buscar aquele que é o dono da verdade. E a religiosidade vazia impede da gente ver. E diziam à mulher: agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Caraca, velho. Aquela mulher tinha uma história complicada como a minha e a tua. Aquela mulher, ela teve 5 maridos. E o garotão que ela estava flertando não era marido dela. Ela vivia uma espiritualidade desfocada, desconectada da ética e do propósito divino. Por causa de quê? Diga, da religiosidade vazia. Mas ela bebeu daquela água. E o que é que aconteceu? Ela teve um encontro real. Aí olha só, está no telão. Jesus não ofereceu religião, mas vida eterna, graça e plenitude. Enquanto nós que vivemos a religiosidade vazia, oferecemos uma religiosidade vazia, a vontade de Deus é que a gente viva uma verdadeira relação com Deus e a gente apresente os resultados dessa transformação para a comunidade e a comunidade tenha o desejo de conhecer e um dia eles digam: hoje não é por ouvir dizer, é por viver. Meu Deus do céu. No verso 28, se o irmão puder botar o verso 28, só para a gente ver aqui, fala que ela deixou o seu cântaro. Isso simboliza o quê? A sua antiga rotina, as suas preocupações, a sua busca por satisfação natural. Esse cântaro representa o que eu e você precisamos abrir mão para a gente superar a religiosidade vazia. Isso simbolicamente mostrou que a prioridade dela mudou. Jesus agora é a sua fonte, e não aquelas repetições religiosas vazias. Vamos ficar de pé. Eu quero junto com vocês cantar uma música que foi inspirada em uma experiência de uma igreja
que a religiosidade vazia usurpou do foco da verdadeira adoração aquele que deveria ser adorado. E essa canção estimula a gente a voltar à essência de tudo. Porque esse ambiente aqui, sem as cadeiras, esse ambiente continua um ambiente legal. Esse ambiente sem um ar-condicionado, esse ambiente, ele continua um ambiente que a gente pode se reunir. Esse ambiente sem um som bom, sem bons instrumentos, sem ministros bonitos, ele continua sendo um ambiente. Mas esse ambiente, sem a presença, deixa eu te dizer, deixa de fazer sentido total. Aqui poderia ser um ambiente, daria uma bela boate aqui, sim ou não? Sim ou não, queridos? Uau! Boate climatizada em Itapipoca. E lá as paredes tudo são pretas. Boas iluminações, a boate top. Ia ser ou não ia ser o point daquele tempo? Ia ser. O que é que muda? São as pessoas? Não. Porque você já curtiu essas boates por aí. Hoje, você pode até querer, mas você sabe que não convém. O que muda, sabe o que é? É o propósito. Porque a pessoa pode estar lá numa boate, dizendo que foi para encontrar a mulher de Deus para a vida dele, e ele entender que tem propósito ali. Você vai procurar uma mulher para casar na boate, meu irmão, a probabilidade de você achar uma mulher de Deus é grande ou é pequena? Mas hoje eu acordei e vou atrás da mulher para casar. Lá na boate da paz. Vamos cantar essa música. O pastor dessa igreja viu que a prioridade daquele pessoal ali não era mais adorar a Deus, mas fazer um ambiente de performance. Eu queria que a gente cantasse essa música, e você que não conhece, eu acredito que a maioria conhece, você meditasse na profundidade da revelação que inspirou o autor dessa música. Amém? Glória a Deus.